Olá! No status de hoje, a visita de um renomado cirurgião plástico. E ele vai nos contar sobre as 10.000 cirurgias feitas, entre estética e reconstrutiva. Vai nos falar também as novas especialidades da clínica dele. Vamos saber um pouquinho mais sobre quem é esse doutor por trás da profissão. E também vamos ver um antes e um depois meu, feitos, obviamente, pelas mãos dele. Estou falando de Dr. Alexandre Frigerioli. Seja bem-vindo no Status e é uma honra te ter aqui comigo, doutor. Olha, quem agradece sou eu, é um privilégio poder estar com vocês e me sinto muito honrado com o convite. Muito obrigado. Muito bom, né? Ele que tem uma paz assim no falar, eu sempre me sinto eufórica perto dele e ele me acalma. Doutor, mais de 10.000 cirurgias, vamos falar direto ao ponto. Tu te olhando assim daqui para trás, na linha do tempo, como é que tu te sente depois de tanta coisa feita em benefício aos outros? Em 10.000 cirurgias, eu me sinto assim muito gratificado, muito feliz de ter ajudado muitas pessoas, porque não tem um prazer maior do que o cirurgião receber um feedback do seu paciente no momento em que ele está se dando conta do resultado que teve. É muito comum isso em rinoplastias, quando a gente retira a talinha, os pacientes ficam extremamente felizes e isso é música no ouvido da gente, dizer que os clientes, os pacientes tenham se agradado com o resultado que tiveram. 10.000 cirurgias parece uma coisa muito incrível. Entretanto, só da clínica, agora vamos completar 27 anos na clínica no modelo que está, com centro cirúrgico próprio, etc. Então, a gente tem feito cirurgia todos os dias, às vezes 2 ou 3 pacientes por dia. Então, é uma gama imensa de casuística que a gente tem registrado serão 27 anos, né? E eu já era cirurgião antes disso ainda, então é bom nem comentar muito, né? Mas eu já tinha feito uma boa quantidade de cirurgias antes disso. Então essas não estão computadas nesses 10.000 cirurgias. Isso é muito bom, dá uma segurança incrível, né, para quem o procura. E até quem está acostumado com ele nem faz pesquisas de mercado, vão de olhos fechados. Doutor, tu falaste em rinoplastia. Mas uma pergunta que todo mundo quer saber. Qual é a cirurgia mais procurada na tua clínica? Eu acho que a cirurgia mais procurada, ela vem modificando ao longo do tempo, assim. E isso está muito relacionado com a maturidade do cirurgião, né? Quando o cirurgião vai ficando mais maduro, mais experiente, vão acontecendo cirurgias que são mais expostas. E assim, as cirurgias mais delicadas, mais minuciosas, acabam sendo mais representantes na minha casuística. Hoje em dia, o que eu mais faço é plástica de nariz e plásticas de face. Então, no passado, quando eu era mais jovem, era plásticas corporais e lipoesculturas, plásticas de mama, enfim. Entretanto, plásticas de mama também é uma cirurgia bastante procurada. Mas eu jurava que tu ia dizer a mamoplastia. Mas eu hoje faço mais plásticas de nariz. Nariz. Desta casuística dos 10.000 cirurgias, 20% representam a rinoplastia, sendo mais de 2.000 cirurgias de rinoplastia. Que pena que eu não trouxe o antes e o depois, mas eu também fiz rino. Eu tinha uma batata assim na ponta do nariz, eu lembro que aquilo me incomodava. E hoje, quando a gente vê as fotos do passado, os meus filhos dizem: mãe, antes do nariz, depois do nariz, antes do nariz, depois do nariz. Porque era uma coisa que realmente eles percebem, né? As outras que eu fiz, ninguém percebe nada. Mas hoje nós vamos mostrar o que eu mais fiz aí nos últimos tempos. Bom, vamos falar um pouquinho mais de propaganda, né? Vou fazer, né? Vou fazer. Depois tu vou ganhar uma de grátis. Vamos falar um pouquinho mais de clínica. A clínica está com uma mudança incrível. 2 novas especialidades que eu não comentei porque eu quero ouvir dele. E vocês vão saber o que está tendo lá de novo na clínica. Agora nós estamos com 2 novos profissionais na clínica, não de cirurgia plástica, mas uma profissional de dermatologia e outro profissional de oftalmologia. Ambos de excelente qualificação. A dermatologista, ela fez a formação no Hospital de Clínicas em Porto Alegre. A faculdade deles 2 foi feito na URGS, uma faculdade de excelência, tudo junto ao Hospital de Clínicas.
O oftalmologista fez a sua especialização em oftalmologia, já é uma subespecialidade em Sorocaba, então, num hospital enorme de oftalmologia em Sorocaba, de tal modo que eles estão muito qualificados e a gente procura prestigiar as pessoas que se esforçam e ficam mais qualificadas nesse sentido, né? Então, são dois profissionais, Dr. Felipe Nicola e a doutora Roberta Horn, casualmente é a minha filha. Isso, eu ia comentar sobre isso, ele não ia deixar passar em branco. E o que eu acho legal, doutor, nisso é que a dermatologia tem tudo a ver hoje com a estética, com a plástica também, né? Absolutamente. Eu venho acompanhando um pouquinho do Instagram aí da clínica e vendo a doutora Roberta, e ela faz muito esse vínculo. Exatamente. Como é que os teus pacientes estão se sentindo, porque eu vejo isso como uma comodidade, de ter isso no mesmo local? Olha, tem sido muito agradável esse convívio, evidentemente, né? Tem áreas da dermatologia que se sobrepõem à cirurgia plástica e a gente quer, desta forma, trabalhando em conjunto, maximizar os resultados. E isso traz uma confiança, uma segurança muito boa para os pacientes, porque as pessoas vão conjugar o atendimento do dermatologista e do cirurgião plástico num único procedimento, correto? Então isso te dá uma ampla, digamos assim, segurança de que as coisas estão sendo absolutamente seguras, certas, né? Essa é a questão. Eu tenho mais uma perguntinha que é a saia justa. Quando vai um paciente lá e tu tens que dizer que não, que a cirurgia não é apropriada para o momento, ou que não combina, ou que não é o ideal, porque eu já tive experiência contigo de chegar lá, perguntar, doutor, o que tu acha disso e daquilo? Tu me disser, ali não, isso não é o momento. Como é que tu faz essa análise e como é que tu tem todo esse carisma para dizer para os teus pacientes, porque isso traz uma confiabilidade incrível, que isso não está por trás todo de uma área comercial, e sim de uma área humana. Isto. Como é que tu faz esse processo de dizer não, isso não é legal? Em primeiro lugar é porque eu gosto de colocar minha cabeça no travesseiro e dormir sossegado, saber que aquilo que eu estou fazendo vai trazer real benefício para quem vai se submeter. Então, eu sempre avalio o que o paciente vai passar pelo que ele vai receber. Se eu achar que o ganho é significativo, eu indico a cirurgia. Se eu achar que não é significativo, que ele vai passar por um transoperatório, um pós-operatório, em que possa não haver resultado positivo, puxa, não tem sentido, não faz nenhum sentido para mim submeter um paciente a uma cirurgia para que ele não vá se beneficiar. Então, a gente precisa ficar tranquilo com essa circunstância e indicar aquilo em que tu acha que tu vai efetivamente tornar o resultado bastante positivo para poder a pessoa ficar feliz e assim a roda da carreta anda, não é? Vai, entendeu? Uma coisa atrás da outra, um traz o outro e porque se sente satisfeito e confiante. É isso mesmo. Tanto é que nesta última que eu fiz, tu fala o nome porque eu não sei. Uma é... Blefaroplastia, o nome técnico. Blefaroplastia e a outra? É ritidoplastia, é o nome técnico. Tu vê, nome difícil. Eu já ia dizer papada ritidoplastia é um nome em português. Tem lifting facial, que é um nome em inglês, né? Que é um anglicismo que já está sendo incorporado na nossa linguagem, basicamente. Pelo menos na cirurgia plástica, sim. Porque eu queria falar um pouquinho sobre as técnicas, né? Não vamos entrar na área técnica em absoluto, mas essas novas técnicas dos fios, né? Eu não sei, está surgindo muita coisa nova. Isso tem agregado bastante na tua área, doutor? Olha, a gente tem visto assim que alguns fios eu tive a oportunidade de usar, eles não têm assim proporcionado uma longevidade no resultado, correto? Então, para aquelas pessoas que não têm uma grande aspiração em relação ao seu resultado, que não tem uma preocupação que vá fazer ou que não queiram se submeter a um procedimento cirúrgico em centro cirúrgico, com anestesia, com pós-operatório, etc. Tem sido benefício, tem dado resultado. As pessoas que fizeram gostaram. Então, essa é a circunstância. Tudo está indo avaliar, basicamente, o que o paciente quer. Até onde ele está disposto a ir, a chegar, para poder se submeter ou para poder atingir o resultado que se quer. Então,
precisa ter bom senso e escolher essa circunstância. Entender, ouvir né? o seu paciente também, Exatamente. Né? Vamos para a parte que eu mais gosto agora. Chega de falar de clínica, eu quero conhecer um pouquinho mais do Dr. Alexandre Orne. Fala um pouquinho sobre família. O que tu pensa hoje da tua família? Eu sei que estão todos formados, né? Mega bem-sucedidos. Mas o que envolve isso para ti? Olha, hoje a gente olha para trás e vê que todos os momentos que nós passamos juntos foram magníficos, né? E tivemos férias magníficas com todos em conjunto. E assim a gente foi durante muitos anos indo à praia em conjunto, viajando em conjunto. Hoje fica aquela nostalgia de que a gente já não pode mais repetir, porque não há mais como reunir todos ao mesmo tempo, né? Agora tu reúne uma fração. É verdade. Né? E aí isto fica um pouco de, de sentimento nostálgico mesmo. Eu estou nessa fase também. Enfim, é a evolução das coisas. E a gente fica, ao mesmo tempo que nostálgicos, felizes porque a família está seguindo em frente. E os filhos estão tomando o seu rumo e avançando e fazendo aquilo que querem, né? Verdade. É o que gostam. E hobby, doutor Ali? Eu gosto de chamar ele de doutor Ali. E hobby? Eu sei que desde muito nova eu ouvia que tu tinha hobbies relacionados a carro. Como é que estão teus hobbies? Na história do automóvel eu fui assim, sempre, desde guri, menino, eu gostava muito de automóvel. A minha tia Corina, né? Ela, quando eu tinha 5 anos, mais ou menos, ela comprou um automóvel. Eu fiquei fascinado com aquele Volkswagen 0 km. Na época, em Caxias do Sul, eram muito poucos automóveis que existiam, né? E desde então, eu sempre tive uma atração pela mecânica, pelo veículo. E eu queria, desde então, ser mecânico para poder trabalhar com... mecânico ou engenheiro mecânico na época. Nada a ver com agora, né? E eu fui fazer assim, durante o segundo grau, fui fazer especialização em engenharia mecânica, acabei não gostando, e depois eu fiquei um pouco sem rumo, sem a certeza do que eu queria. E eu acabei ouvindo a conselho da minha tia, que ela dizia assim, não, faça medicina, que com isso tu vai conseguir ter o teu hobby, que são os automóveis, ou até competir, enfim. E foi o que eu fiz, não é? E depois, então, quando eu comecei a estabilizar a minha profissão, eu pude fazer aquilo que eu gostaria. Uma competição com kart no início, depois com automóvel, e agora eu estou envolvido ainda no rally. No rally de velocidade. É uma coisa meio, assim, nonsense, né? Mas ainda estou envolvido, Que legal, eu sabia que era isso, mas eu queria ouvir a paixão dele da boca dele. Doutor, e tua comida preferida, qual é? Um bom feijão com arroz. Olha só. Bom feijão, arroz e guisado, é o que eu mais gosto. A gente vê a simplicidade dele até nisso, ele é muito especial. E agora, para a gente encerrar o nosso status, eu quero que tu fale um sonho teu, que talvez tu não tenha realizado, ou que sim, e que quando tu realizou, quando tu imagina em realizar, qual é a tua sensação? O que tu sente por isso? Um sonho. Pode ser realizado ou ainda tenha para vir. Eu basicamente realizei o sonho de ter a minha clínica. Eu fiz formação dentro de uma clínica, né? E naquela época, isso foi até os 30 anos, 20, 30 anos, por aí. Deixa eu te interromper um segundo. Essa clínica foi a do Pitangui? Ou não? Não, eu fiz isso em Porto Alegre com o Dr. Jorge Fonseca Eli. Mas tu também foste aluno do Pitangui? O Pitangui eu fiz só cursos. Curso. Okay. Eu não fiz formação com ele. Tá? O Jorge Fonseca Eli era professor da Universidade Federal, era professor da Universidade do Rio Grande do Sul, a URGS, né? E eu fiz residência médica no serviço da Universidade, na época, a Faculdade Federal de Ciências Médicas, ou a Católica, antigamente também, né? Hoje ela é FFCMPA. E o serviço era dele, eu entrei para fazer residência lá, e eu fazia uma coisa dualizada, na Santa Casa e na clínica particular dele. Então, como ele tinha essa clínica, eu vi dos benefícios de oferecer um serviço especializado e de exclusividade para os meus pacientes. Então, com isso, eu
naquele momento era uma coisa impensável, eu comecei sempre a ter esse sonho de desenvolver a clínica. E foi o que eu fiz, a primeira aquisição do meu patrimônio, entre aspas, que não é muito grande, infelizmente, né? Mas foi o terreno para construir a clínica. Eu assim fiz, construí e, por sorte, deu certo e vamos em frente. Então é sonho realizado, né? E sonho mantido. E mantido. E agora sonho continuado, né? Exatamente. Eu fico feliz que a Roberta também está lá. Exatamente. Né? E traz novidades para a gente, né? Isso. Doutor, foi um prazer imenso conversar contigo. Esse nosso papo aqui renderia muito mais, né? Mas vamos deixar para a próxima. Muitíssimo obrigado. Eu agradeço demais a Alexandra que nos trouxe aqui para fazer essa entrevista. Esse é um privilégio enorme. Muito obrigado. Então, estamos encerrando mais um Status e gostaria de agradecer aos nossos apoiadores e patrocinadores. A Sacaro Caxias, como sempre, que nos acolhe, a Estúdio F Make e a Drops de Menta. E, doutor, agradecer pela tua presença, foi um prazer. E nos vemos no próximo Status. Um beijo a todos. Beijo, doutor, obrigada. Beijo também.